Oi, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu venho falar com vocês sobre um livro assim necessário, urgente de ser lido, apaixonante, que é o livro O Ji-chan, de Oscar Nakazato. Que livro, gente! Que livro! Mas logo depois da vinheta a gente começa a conversar sobre essa história. Pois é, gente, que livro. Que livro que eu continuo dizendo, que livro, tá? Eu vou trazer uma resenha para vocês, quero falar sobre alguns pontos que eu anotei aqui, tá? Trouxe meu caderninho aqui de leitura com as minhas anotações para não me perder, né? E não esquecer de colocar nenhum ponto que eu considero bastante relevante aqui na história para falar para vocês, certo? Eu não li ele físico, então eu vou deixar a capinha para vocês verem por aqui, tá? Então, assim, sabe aquele livro que a gente lê e é um livro que vai chegando devagar, assim, vai chegando aos poucos e daqui a pouco ele tá te envolvendo de uma forma, assim, e mexendo com as tuas emoções e mexendo com tudo. É um livro, assim, como é que eu posso dizer para vocês? Então, vamos fazer se eu fosse fazer uma comparação, é um livro que ele chega baixinho, então daqui a pouco ele começa a gritar. E ali tu te prende, eu li ele em um dia, tá? Para vocês terem ideia, porque de fato, ele é um livro de 176, eu acho, se eu não me engano, páginas, é um livro pequeno, tá? Então é um livro que certamente quem pegar para ler vai ler rapidinho, porque de fato ele prende, porque ele tem muitas reviravoltas, tá? E é o livro que tu vai lendo e vai te surpreendendo, meu Deus, e vai tendo reações, o quê? Aquele livro, sabe, que tu tem as reações, assim, esse é o livro que tu tem muitas reações, não acredito, ai meu Deus, e agora? Sabe, é isso aí, é sobre isso aí, tá? Mas sobre o que fala esse livro tão? Sobre um assunto que eu acho de extrema importância e que muitas vezes a gente não encontra fala sobre isso e eu acho que deveriam vir, eu já li outra história, inclusive que eu já indiquei aqui para vocês, com personagens idosos, tá, que eu achei fascinante, né, que foi o Nossas Noites, tá, que eu vou mostrar para vocês. Nossas Noites, que é esse aqui, inclusive virou filme, tem na Netflix o filme também, que eu achei também fantástico essa história, e aqui a gente tem uma história que também nos traz um personagem idoso, certo? É um livro que faz a gente refletir sobre o envelhecer, tá? O que acontece quando vamos envelhecendo ao nosso redor, né? Como a gente é visto na sociedade, o que o tempo nos leva, né? O que vai ficando para trás. Então, assim, é sobre isso que trata esse livro, tá? Mas antes de falar do livro, da resenha do livro, eu quero apresentar esse autor para vocês. Inclusive, eu quero ler tudo dele agora, né? Já tá como meu top, assim, autores que eu quero ler tudo, tá? O Oscar Fusato Nakazato, é isso. Ele nasceu em Maringá, tá? no Paraná. E ele é um escritor e professor universitário, né? Ele é professor pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Isso. E ele tem um outro romance publicado, também deixarei a capa, que já está na minha lista de leituras, que é Nihonjin, que foi escrito em 2011 e que trata da experiência de uma família nipo-brasileira. Tá? Ele ganhou o prêmio Jabuti na categoria Romance Literário no ano de 2012. Agora vamos ao livro em questão, certo? Ojin-chan, desculpa se eu não estiver pronunciando, né, corretamente, mas é Ojin-chan, foi publicado pela editora Fósforo, tá? E o que significa Ojin-chan? Significa avô em japonês, certo? Então é um romance, aqui nós vamos ter um romance delicado, tá? Que nos traz a história de um personagem imigrante japonês, certo? Que ao envelhecer, vê a sua vida mudar completamente, né? Então aqui a gente percebe que o envelhecimento, ele não só altera o nosso corpo, né? Como também altera
o lugar que a gente ocupa no mundo, né? Não só com outras pessoas, mas não só trabalho, mas família, tudo, certo? Altera todas as nossas vivências, tá? Então, assim, aqui a narrativa nos traz um personagem que se chama Satoshi, né? Como eu falei, ele é um imigrante japonês, ele tem 70 anos e é professor de biologia. Na verdade, ele faz 70 anos, né, ali na história, no início da história, ele faz 70 anos. Ele é um homem muito trabalhador, sempre foi um homem muito trabalhador, muito disciplinado, né? Mas o tempo não perdoa ninguém, ele avança e ele chega, e com ele chegou também a sua aposentadoria compulsória. E como aconteceu, como se deu essa aposentadoria? Justamente no dia do seu aniversário. Tá? No dia do aniversário, ele recebe a notícia, né, na escola onde ele leciona, da aposentadoria compulsória, né? Ele é muito querido na escola por todos os alunos, por todos os colegas, ele é uma pessoa muito querida. Os alunos apelidaram ele de Satossauro, né, mas não como deboche ou como qualquer outra coisa, ou como bullying, ou como qualquer outra, mas era um apelido carinhoso, realmente, de fato, vocês vão perceber ali lendo quanto aqueles alunos amavam aquele professor, gostavam daquele professor, né, e ali a gente lendo tem passagens que mostram, né, o quanto ele era querido por todos, né. Porém, essa aposentadoria, ela não vai aparecer nesse livro como assim, aposentou, vou descansar. Não. Ela vai surgir nesse livro como uma ruptura, sabe, da vida. Né? Então, aqui a gente vê que o envelhecimento não é apenas físico, tá? Né? Porque ele continuava lúcido, ele dava as aulas, no caso, não teria porquê, né, parar. Então, o envelhecimento aqui também é simbólico, quanto a sociedade, né, acha melhor, deixa de lado, né, em função da idade, em função, enfim, né, dessa questão de achar que a pessoa idosa não tem espaço, né. Porém, o mundo vai continuar girando, apesar dele estar aposentado, né, e ele percebe que o novo professor jovem já é colocado no seu lugar. Então, aí vem tem muitas reflexões nesse livro, tá, na própria escrita do autor, e aí, esse personagem, ele reflete muito, ele observa muito sobre o que acontece ao redor dele, e aí a gente já vê um ponto bastante importante, né, que é aquela reflexão que ele faz, ele tá saindo para um jovem professor entrar, tá? O autor trata desse assunto com a maior delicadeza, gente, extrema delicadeza, tá? Vocês vão ver, assim, encantadora a forma que ele escreve, tá? Como ele expõe esse personagem, né, aos poucos, perdendo seus lugares, né, trabalho, família, sociedade, assim, volto a dizer, eu tô apaixonada por esse livro, então vou ficar elogiando o livro o tempo inteiro, tá? Então agora vamos à história, sinopse da história sem spoiler em si, tá? Aqui a gente vai falar de silêncio, do tempo e da memória, certo? Esse professor, como é que me fugiu o nome dele? Deixa eu ver aqui, como é que é o nome dele? Satoshi, não posso me esquecer mais. Então a gente vê, né, assim, Satoshi mora na casa onde ele mora, na casa própria dele. Ele reside a esposa, tá? Que no decorrer do livro, logo em seguida, tu já vai saber que ela é uma pessoa que sofre de demência, né, de um quadro de demência, que vai se agravar no decorrer do livro, tá? Aí a gente vai percebendo, né, durante a leitura, que aquele quadro da esposa vai se agravando. Também mora nessa casa a filha, que é viúva, que se chama Cecília, e o neto, filho desta filha, que se chama Gustavo, mas que logo vai mudar de cidade, porque ele quer ganhar dinheiro, ele só pensa em ganhar dinheiro, e ele desprovou que um amigo abriu um negócio em Minas Gerais, que ele precisa ir para lá, que ele vai enriquecer, e aquela coisa, tá? Se eu não me engano, ele tem 19 anos. E aí, o neto vai embora para Minas Gerais, tá? E também nessa casa reside a cachorrinha deles, que é uma cachorrinha também, já idosa, mentira, é um cachorro. Já tô fazendo confusão. É um cachorrinho, me lembrei do nome do cachorro, me lembrei que é cachorro. É um cachorrinho também já idoso, que se chama Peri, tá? Que é o cachorrinho da família. Ele tem mais um filho, que é engenheiro, mas que não achou colocação aqui no Brasil, dentro da área dele, e resolveu ir com a esposa, com a família, para o Japão, tentar a vida lá, né? Então, esse filho, ele tem contato telefônico com esse filho, tudo, mas o filho mora lá no Japão.
E agora o filho não tem como voltar em função de grana mesmo, né? Que ainda não conseguiu dinheiro para voltar, nem quer voltar em função de não conseguir se colocar aqui, enfim, né? Durante a história, durante o livro, a gente vai conhecendo fatos que aconteceram com Satoshi antes dele chegar aos 70 anos. Então, ele nos traz, assim, trechos de coisas que ele viveu no passado, né? Com a família, com a esposa, né, com a saúde dele, enfim. E aí, através não é através, na verdade, a gente conhecendo esses personagens, vem um ponto principal aí desse livro, que é um acontecimento, né, que vai culminar em todo o enredo restante do livro. Assim, eu acho que logo nas primeiras páginas, depois que a gente conhece esses personagens, né, a família, então assim, ó, vai acontecer algo naquela família que vai nos trazer e vai nos apresentar, a partir daí, muitos outros personagens, tá? Mas muitos outros personagens com suas devidas histórias também, certo? Então, um deles que nós iremos conhecer é Altair. Altair e a esposa Nelise. Altair é um leitor, né, que ele conhece em outro momento da vida, que eu não posso falar o que acontece para deixar surpresa para vocês, porque realmente é surpreendente, assim, mas que se tu parar para analisar, não é uma coisa incomum, né? Eu terminei o livro dizendo assim, a vida como ela é, né? Porque são acontecimentos realmente que a gente vê, infelizmente, né, por aí. Então a gente vai conhecer o Altair, né, que é um leitor e que vai se tornar muito amigo, né, que eles vão começar a jogar xadrez juntos, conversar sobre livros, né. E o interessante, uma coisa que eu gosto muito nos livros, ele nos traz aqui vários títulos, né, nos traz outras obras e passagem de outros livros, né, como Lavoura Arcaica, do Raduan Assar, como Dois Irmãos, do Milton Ratum, como Senhora, do José de Alencar, né? E eu acho muito interessante livros que trazem menções sobre outras histórias e outros autores e outros, né, enfim, outras passagens de outros livros, é muito interessante, tá? Nós vamos conhecer também, no decorrer da história, a Susana, a Estela, a Aurélia, o Lucas, entre outros pequenos personagens que vão aparecendo, assim, na história, tá? Eu não vou trazer para vocês o que cada um é na história, desculpa, porque vocês vão ir descobrindo durante a leitura, tá? Mas posso dizer para vocês que é cada um com uma história mais interessante do que a outra, tá? E que vai nos surpreender em alguns momentos, porque, como eu disse, tem algumas viradas, sabe? Alguns pontos que tu não tá esperando e vem aquilo ali, tu fica, sabe? É um livro e tanto, gente. Então, a escrita desse autor, ela é extremamente humana. Eu achei assim, olha, extremamente humana, exatamente isso, é humana demais. Ele não fala nada em excesso, muitas das coisas ali ele sugere um acontecimento e ali tu já consegue desenvolver, perceber o que está acontecendo, né? Ele nos traz uma reflexão sobre como o envelhecimento chega, tá? Ele não chega na vida da gente assim de uma vez, sabe? Tu dorme jovem e acorda, né, idoso. Não, o envelhecimento, ele vem se infiltrando na vida da gente, sabe? Então é uma coisa assim que tu vai percebendo assim toda a história, tá? E por que eu digo que todos devem ler esse livro, como eu botei na capa desse vídeo? Primeiro, porque é um livro sensível, é um livro humano, é um livro que nos mostra a vida, infelizmente, exatamente como ela é em muitas famílias, tá? É um livro que nos trata de assuntos muito relevantes, que é o envelhecer, né? O fim da vida produtiva de uma pessoa, né? As dificuldades que começam a aparecer para existir no mundo, né? Que ainda valoriza apenas aqueles que produzem. Ele fala sobre esquecimento, ele fala sobre solidão, ele nos mostra história dos imigrantes, né? Nós vamos ter ele, que é um imigrante japonês, e teremos também o Altair, né? O outro personagem que nós vamos conhecer, que é um imigrante libanês, certo? Então aqui, o que a gente tem? Uma leitura curta, que é um livrinho curto, né? Mas emocionalmente profundo, extremamente profundo, tá? Então,
O que nos traz, assim, para concluir essa obra? Essa obra vem, assim, para nos lembrar, quando a gente lê, que envelhecer não deveria jamais, jamais, jamais deveria invisibilizar essas pessoas. Tá? Que elas não, a gente não deve tornar as pessoas, porque estão envelhecendo, como seres invisíveis, tá? É um livro que nos traz nos faz refletir, né, o quanto a gente deve olhar mais aqueles que vieram antes de nós, pais, avós, né? E quando eu falo olhar mais, é olhar com mais atenção, mais cuidado, mais escuta, né? Porque essa também tem isso da vida corrida, a gente acaba às vezes não escutando, não parando para sentar e para ouvir, para conversar, né? Então é uma reflexão sobre isso, tá? Sobre a gente dar mais atenção e olhar de uma forma diferente, né, para os nossos idosos. Com isso, gente, tá, eu termino essa resenha e eu quero saber de vocês. Se alguém de vocês já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que achou, né? Qual foi a visão que vocês tiveram desse livro? Eu vou adorar saber como é que vocês viram essa história, né? Se tocou, vocês não, enfim, me contem aí. E se vocês não leram, gente, eu acho que esse é um momento, assim, ó, para vocês pegar esse livro. Como eu disse, é um livrinho curto, tá? Que tu lê muito rápido, até porque a história é muito envolvente, né? E que nos traz, assim, muitas mensagens, tá? E muitas reflexões aí, tá? Então, quem tá procurando um livrinho para se emocionar, um livro com uma história fantástica, um livro com muitas reviravoltas, esse é o livro, tá bom, gente? Então, assim, como sempre, agradeço demais a companhia de vocês aqui, espero que tenham gostado do vídeo, deixem aí seus comentários, né? Curtam o vídeo, um beijo grande para todos, muito obrigada e até o próximo livro. Tchau, tchau.